Pega o próximo pneu novo que você encontrar, pode ser o do seu carro, o do vizinho, não importa, e passa o dedo bem devagar na superfície de borracha. Você vai sentir uma coisa esquisita, tipo umas cerdinhas finas de borracha espalhadas em vários pontos. Um pneu comum pode ter mais de 80 dessas espiguinhas, e o mais bizarro é que elas somem antes mesmo de você rodar o primeiro quilômetro. Só que ninguém te conta o motivo. Já reparou nisso no pneu do seu carro? Comenta aqui embaixo se você já tinha notado isso ou se vai descobrir agora, junto comigo. Antes de continuar, se você curte descobrir esses detalhes que ninguém mais te explica sobre carros, dá aquele like e se inscreve no canal, porque hoje o assunto vai te fazer olhar para o seu pneu de um jeito completamente diferente. O que é aquilo? Afinal, faz parte do design? Tem alguma função de verdade? Ou será que é só um defeito de fabricação que ninguém corrige? Hoje eu vou te mostrar a resposta, e ela vai mudar a forma como você enxerga um dos objetos mais banais da sua vida, aquele pneu que você só olha quando fura ou quando precisa trocar. E aqui é onde fica interessante. A maioria das pessoas jura que aquelas cerdinhas fazem parte do projeto do pneu, que ajudam no grip nos primeiros metros ou que servem para indicar que o pneu é novinho em folha. Parece lógico, mas nenhuma dessas explicações está certa. Aquelas espiguinhas não estão ali por design nenhum, elas surgem por causa de algo que acontece lá dentro do molde de fabricação. E o motivo por trás disso tem mais de 100 anos de história. Para entender essas cerdinhas, a gente precisa entrar numa fábrica de pneus. Só que antes disso, precisamos voltar mais de um século no tempo e conhecer um veterinário escocês que nunca fabricou um pneu sequer na vida. Em 1888, John Boyd Dunlop estava atrás de uma solução simples. O filho dele vivia reclamando que a bicicleta sacudia demais nos buracos da rua, coisa que todo brasileiro conhece muito bem. Aliás, Dunlop pegou uma mangueira de jardim, enrolou ao redor da roda, encheu de ar e vedou tudo. Aquele teste caseiro e improvisado virou a primeira patente do pneu inflável da história. Uma ideia simples que mudou completamente a forma como a humanidade se locomove até hoje. Só que o pneu inflável tinha um problemão. A borracha crua é instável, ela derrete com calor, racha com frio e deforma com o peso. Ou seja, não aguentava nem de longe as exigências de um veículo de verdade. A solução, na real, já existia 50 anos antes, só que ninguém sabia disso ainda. Em 1839, em Woburn, Massachusetts, um cara chamado Charles Goodyear descobriu que misturar borracha com enxofre e aplicar calor transformava o material completamente. A borracha ficava elástica, resistente e durava muito mais. Goodyear batizou esse processo de vulcanização, em homenagem a Vulcano, o deus romano do fogo. Essas duas descobertas se juntaram nas primeiras décadas do século XX. As fábricas passaram a fabricar pneus dentro de moldes de aço, aplicando calor e uma pressão brutal para dar forma na borracha crua. O processo funcionava, só que trazia um problema que os engenheiros levaram um tempo para resolver. Quando a borracha se expande lá dentro do molde, o ar que fica preso precisa ter para onde ir. Se esse ar não escapa, ele forma bolhas. E uma bolha de ar dentro de um pneu é basicamente uma bomba relógio esperando para explodir, literalmente. Só que o que quase nenhum manual de engenharia te conta é o motivo de os fabricantes terem decidido jamais eliminar aquilo que essa solução deixou para trás. Já a gente chega nessa parte. A solução foi simples: furar o molde. Os moldes modernos têm dezenas de furinhos microscópicos espalhados na superfície interna, cada um medindo menos de 2 milímetros. A função deles é deixar o ar escapar bem na hora que a borracha se expande contra as paredes do molde. Para você visualizar melhor, imagina que você está apertando uma massa de pão entre duas placas. Ela vai buscar qualquer brechinha para escapar, seja pelas bordas ou por qualquer espacinho disponível. É exatamente a mesma coisa que rola dentro do molde, só que em vez de massa de pão, é borracha crua se expandindo a 160 graus. Quando a bexiga interna incha com vapor em altíssima pressão, ela empurra a borracha para fora com uma força equivalente a 12 vezes a pressão atmosférica normal, uma força absurda. A borracha preenche cada detalhezinho, as ranhuras do desenho da banda de rodagem, as letrinhas na lateral, cada milímetro daquela superfície, e junto com isso, ela também preenche os furinhos de ventilação. Só que essa borracha que escapa pelos furinhos vulcaniza junto com o resto do pneu. E quando o molde finalmente abre, esses filamentozinhos ficam grudados na superfície. É exatamente isso que você está sentindo quando passa o dedo num pneu novo. Não é um defeito, não é indicador de nada, é simplesmente a consequência direta de como aquele pneu nasceu. Só que se é só isso mesmo,
Surge uma pergunta que os fabricantes preferem não responder muito alto, e é aqui que a coisa fica interessante. Os engenheiros deram um nome técnico para isso, chamado de vent spell. Aqui no Brasil, muita gente conhece popularmente como bigodes ou barbas de borracha. A presença deles confirma que o molde funcionou direitinho, que o ar escapou como devia, que não sobrou bolha nenhuma e que a estrutura interna do pneu está sólida. Sem esses furinhos de ventilação, o resultado seria um pneu cheio de bolsões de ar dentro da própria borracha. E o problema é que uma cavidade dessas não aparece por fora. Só que sob o peso de um carro em movimento, ela pode colapsar sem aviso nenhum, do nada. Mas presta atenção, porque até aqui a gente só explicou de onde vêm essas sardinhas. O que falta responder é por que ninguém as remove. E essa resposta separa o mundo da fabricação de pneus em duas categorias bem diferentes. E aqui vem a parte que deveria te deixar meio incomodado. Esses bigodinhos não existem para o pneu, eles existem para o molde. Assim que o pneu sai de lá, a função deles já foi embora junto com o vapor. Eles não melhoram o gripe, não reduzem ruído nenhum, não indicam desgaste, nada disso. Eles somem sozinhos. O próprio asfalto se encarrega de arrancar tudo nos primeiros quilômetros. São tão frágeis que o simples atrito com a estrada já desgasta eles antes de você nem sair da garagem de casa. Então por que os fabricantes não eliminam isso de vez? Pensa comigo por um segundo. A resposta não tem nada a ver com engenharia, tem a ver com número e dinheiro, como sempre. Um pneu pode ter entre 80 e 120 desses bigodinhos. Removê-los manualmente exige tempo e mão de obra extra. E quando você multiplica isso pelos milhões de pneus produzidos todo ano aqui no Brasil e em outros países da América Latina, o custo simplesmente não compensa. O asfalto faz esse trabalho de graça, então por que gastar dinheiro à toa, certo? Só que existe um mundo onde esses bigodes são sim eliminados, e esse é o segredo que prometi te contar. Nos pneus de Fórmula 1, rally e provas de resistência de longa duração, os fabricantes fazem um processo chamado rebarbação manual, e em alguns casos até automatizado, que remove cada uma dessas sardinhas antes do pneu ir pro carro. E o motivo não tem nada a ver com estética. Em velocidades acima de 200 km por hora, qualquer irregularidade na superfície pode alterar o fluxo de ar ao redor do veículo de um jeito mensurável. Numa competição onde a diferença entre ganhar e perder se mede em centésimos de segundo, aqueles 2 milímetros fazem toda a diferença. Na produção em massa, isso não importa nada, mas na pista, importa tudo. E tem outro mito que vale a pena destruir agora. Muita gente acha que esses bigodinhos garantem que o pneu é novo. Só que isso não é um indicador confiável de jeito nenhum. Um pneu parado no estoque por meses pode continuar com as sardinhas intactas. A forma certa de saber é o código DOT gravado na lateral do pneu. 4 dígitos que indicam a semana e o ano de fabricação. Por exemplo, um pneu marcado com 2319 foi fabricado na semana 23 de 2019. Se você nunca tinha pensado nisso dessa forma, considere se inscrever aqui no canal, porque a gente responde exatamente esse tipo de pergunta que ninguém mais explica direito. Da próxima vez que você ver um pneu novo numa oficina, numa borracharia ou até no carro de um parente, agora você já sabe exatamente o que são aquelas sardinhas. Não são defeito, não são indicador de que o pneu é novinho, são a marca visível de um processo que começou com um veterinário escocês enrolando uma mangueira de jardim lá na Irlanda, e que hoje acontece a 160 graus dentro de moldes de aço com uma precisão milimétrica impressionante. Às vezes os detalhes mais ignorados são justamente os que mais revelam sobre como uma coisa foi construída de verdade. Se esse vídeo te fez enxergar algo banal de um jeito completamente diferente, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual assunto você quer ver no próximo vídeo, porque esse canal tem muito mais resposta esperando por você. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.